Já passou da hora de você bater as botas. Você só dá trabalho. Essas foram as palavras que meu próprio filho sussurrou no meu ouvido, no dia do meu aniversário de 90 anos, enquanto todos riam, cantavam parabéns e batiam palmas, sem imaginar o veneno que ele tinha acabado de soltar dentro da minha alma. Eu permaneci sentado, imóvel, com o bolo à minha frente, as velas tremeluzindo e os aplausos abafando a dor que queimava no meu peito. Engoli em seco, fingi sorrir para as fotos, mas por dentro senti como se uma faca tivesse me atravessado devagar. No meio de tantos convidados, fui obrigado a suportar aquele insulto em silêncio, sem que ninguém percebesse a humilhação que ele me fazia viver, justo no dia em que eu completava quase um século de vida. Eu me chamo Aureliano. Nasci em 1935, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada Oliveira. Filho de um ferroviário e de uma costureira, cresci entre o cheiro de graxa dos trens e o barulho da máquina de costura da minha mãe. Desde menino aprendi que a vida é dura, mas que o trabalho dignifica o homem. Fui motorista de ônibus durante quase 40 anos, rodando pelas estradas de Minas e São Paulo, levando gente que ia atrás de sonho, de trabalho ou apenas de reencontros familiares. Minha esposa, a Rosa, me esperava em casa com o jantar simples e o coração cheio. Criamos 3 filhos com muito suor, renunciando a luxos para dar a eles estudo e oportunidade. Nunca imaginei que, depois de tudo isso, ouviria de um deles a sentença cruel de que eu já deveria ter morrido. Antes de continuar essa história, quero agradecer ao canal Café com Vovô por me dar a chance de abrir meu coração. E a você que está me ouvindo agora, eu peço, se essa história tocar você de alguma forma, ajude esse canal se inscrevendo nele, compartilhando com alguém que precisa ouvir e escrevendo nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Todos os dias tem uma história nova, e eu garanto que cada uma delas traz uma lição para a vida. Naquele aniversário, tudo parecia festa, mas para mim já estava destruído por dentro. Enquanto minha nora sorria com falsidade ao me servir um pedaço de bolo e meus netos corriam pela sala sem entender nada, eu só conseguia pensar nas palavras que tinham acabado de perfurar a minha dignidade. Eu me olhei no reflexo da janela, vi um velho de 90 anos, enrugado, com mãos trêmulas e olhar cansado, mas ao mesmo tempo percebi uma centelha escondida, uma força que ainda não tinha se apagado. Não respondi nada, não causei escândalo. Apenas engoli em seco e continuei ali, calado, porque sabia que a vida ainda me daria uma chance de mostrar que velho não é sinônimo de fardo. Depois que os convidados foram embora, fiquei sozinho no meu quarto, olhando para a fotografia da Rosa que estava na cabeceira da cama. Toquei a moldura com cuidado e falei em voz baixa. Você ouviu o que ele me disse, Rosa? Nosso filho, o mesmo que carregamos no colo, que alimentamos quando não tínhamos quase nada, que vestimos com roupas costuradas pelas suas mãos, hoje deseja a minha morte. Uma lágrima caiu sem que eu pudesse evitar. Eu me lembrava do dia em que ele nasceu, numa madrugada fria, e eu corri de bicicleta para buscar a parteira. A cada lembrança boa que vinha, mais fundo doía a ingratidão que ele me mostrava agora. Nos dias seguintes, a cena daquele sussurro não saía da minha cabeça. Eu caminhava devagar pela casa, segurando nas paredes, mas com a mente agitada como nunca. Ele me tratava como se eu fosse um peso morto, alguém que já não tinha mais nada a oferecer. Mas ele não sabia das histórias que eu carregava, dos segredos que a vida me ensinou e da coragem que ainda pulsava aqui dentro. Às vezes, sentado na varanda, eu fechava os olhos e lembrava das viagens de ônibus, das madrugadas solitárias na estrada, dos passageiros que dividiam comigo suas dores e esperanças. Eu aprendi muito com aquelas conversas. Aprendi que nunca é tarde para virar uma situação, que a dignidade não tem prazo de validade. Um dia, enquanto eu tomava café preto numa caneca lascada, ouvi meu filho conversando no telefone. Ele não sabia que eu estava por perto. Falava com a esposa sobre o quanto estava cansado de ter que aguentar um velho dentro de casa e que, qualquer hora dessas, a sorte resolvia meu problema sozinha. Fiquei ali, ouvindo escondido, e cada palavra foi como uma martelada no meu coração. Mas ao invés de me destruir, aquilo acendeu em mim uma decisão. Eu não ia mais aceitar ser tratado como peso. Eu não ia permitir que meu fim fosse escrito por desprezo. Naquela noite, deitado na cama, pedi a Deus e a Rosa que me dessem clareza,
Se ainda restar algum propósito para mim nesta vida, me mostrem. Me deem forças para mostrar que um velho pode surpreender. Dormi com esse pensamento e acordei diferente. Senti que algo dentro de mim tinha despertado. Não sabia ainda o que faria, mas tinha certeza de que meu filho veria que um homem de 90 anos não se curva a insultos. Eu estava pronto para reagir, pronto para viver uma última reviravolta. E foi exatamente essa decisão silenciosa que marcou o início de tudo o que viria a acontecer. Meu filho, arrogante e seguro de que eu não passava de um fardo inútil, não fazia ideia da coragem que estava prestes a encontrar em mim. E dias depois, ele seria o mesmo que se ajoelharia pedindo o meu perdão. Na semana seguinte, meu filho decidiu dar um almoço de domingo em casa. Chamou alguns parentes distantes, vizinhos, amigos dele do trabalho. Eu, como de costume, fiquei no meu canto tentando não atrapalhar. Aos 90 anos, já não tenho a mesma agilidade de antes, mas ainda gosto de me sentir útil. Então, naquela manhã, levantei mais cedo, preparei meu café preto e depois fui até a cozinha ajudar a descascar umas batatas. Minha nora, com aquele olhar impaciente que nunca esconde, disse em tom seco: "Deixa aí, senhor Aureliano. O senhor só vai fazer bagunça." Eu sorri de leve e larguei a faca, mas por dentro senti a mesma pontada de rejeição. Parece que para eles, tudo o que vem de mim é incômodo. Até um simples gesto de colaboração se transforma em erro. Passei o resto da manhã sentado na varanda, observando o movimento, ouvindo as risadas que vinham da cozinha. Lembrei-me de quantas vezes, anos atrás, era eu quem fazia questão de preparar churrascos, de ajeitar a mesa, de buscar carne na feira logo cedo para que ninguém passasse vontade. Naquela época, minha casa era cheia, meus filhos e sobrinhos corriam no quintal, e eu era a figura central da festa. Agora, parecia um estranho dentro da própria família, alguém colocado de lado, como se já não tivesse mais o direito de participar. Mas, por respeito a mim mesmo, fiquei calado. Às vezes, o silêncio é a única forma de manter a dignidade quando as palavras dos outros não reconhecem seu valor. Quando a comida ficou pronta, todos se sentaram à mesa. Eu permaneci de pé por um instante, esperando alguém me chamar. Mas os lugares já estavam ocupados, e ninguém se moveu para me abrir espaço. Foi então que meu filho, em voz alta para que todos ouvissem, disse rindo: "Ah, pai, pode comer lá na varanda. É mais confortável para o senhor. Aqui já está apertado." As pessoas riram, talvez achando que era brincadeira, mas eu percebi que ele falava sério. Engoli a seco, forcei um sorriso amargo e fui até a varanda com o meu prato na mão. Sentei sozinho, enquanto lá dentro eles brindavam, conversavam, faziam planos. Cada gargalhada que vinha da sala soava como um lembrete da minha exclusão. Enquanto mastigava devagar, lembrei-me de outro tempo em que tudo era diferente. Um tempo em que meu filho ainda me respeitava, quando adolescente, precisava de mim para tudo. Recordei de uma vez em que ele foi humilhado na escola porque não tinha uniforme novo. Rosa chorou ao vê-lo voltar para casa envergonhado. Eu não pensei duas vezes. Passei a noite em claro, costurei, remendei, fiz o melhor que pude, e no dia seguinte ele voltou para a escola de cabeça erguida. Ele nem lembrava mais disso. Para ele, esse velho sentado sozinho na varanda nunca foi o mesmo homem que se desdobrou tantas vezes para lhe dar dignidade. Naquele momento, não senti apenas tristeza, senti uma espécie de raiva contida. Não era raiva de violência, era raiva de quem percebe a injustiça e sabe que precisa reagir de outra forma. Eu dizia para mim mesmo: "Aureliano, você não pode continuar engolindo isso. Esse silêncio dói mais que qualquer grito. Um dia, eles vão ter que enxergar quem você é." Respirei fundo. Terminei minha refeição e fiquei olhando o horizonte, firme, como se fosse uma promessa feita ao meu próprio coração. O pior, porém, ainda estava por vir. Quando o almoço terminou, ouvi um dos amigos do meu filho comentar em tom alto: "Você tem sorte de ainda ter seu pai por perto. É bonito ver 3 gerações na mesma casa." Meu filho respondeu sem olhar para mim: "Ah, mas dá um trabalho danado." "Não sei até quando vou aguentar." Todos riram, inclusive minha nora. Eu fiquei paralisado. Não era apenas uma brincadeira. Era a forma como ele realmente me via. E ele não se importava em expor isso diante de desconhecidos.
como se minha vida fosse apenas um peso, uma anedota para animar a conversa. Voltei para meu quarto em silêncio. Fechei a porta, sentei na cama e fiquei olhando para minhas mãos. Tremiam um pouco, mas ainda tinham firmeza. Pensei em tudo que construí, em tudo que dei a ele, e me perguntei onde foi que me perdi. Será que fui bom pai? Será que errei em algum ponto? Mas no fundo eu sabia. Amor nunca faltou. Meu erro talvez tenha sido acreditar que esse amor seria lembrado para sempre. A vida me mostrou que não é assim. Algumas pessoas esquecem. Outras escolhem esquecer. E dói ver que, nesse caso, foi meu próprio filho quem escolheu apagar minha história. Porém, dentro de mim, algo diferente começou a crescer. Eu não queria terminar meus dias sentado em silêncio, engolindo humilhações. Senti que era hora de preparar algo, de mostrar, de uma vez por todas, que a vida ainda não tinha me vencido. Que a idade pode dobrar o corpo, mas nunca o espírito. Naquela noite, antes de dormir, olhei mais uma vez para a fotografia da Rosa e sussurrei. Espera só, meu bem. Eles vão ver. Ainda não é hora de me enterraram em vida. Ainda não. Passei dias remoendo tudo em silêncio, como quem mastiga um caroço duro sem conseguir engolir. O pior não era apenas o desprezo em si, mas a naturalidade com que ele me reduzia a um incômodo. Eu me sentia invisível dentro da própria casa, e ao mesmo tempo, uma lembrança constante daquilo que ele não queria mais carregar. Mas, por mais que doesse, dentro de mim ainda havia um resquício de esperança. Pensei, talvez se eu conversar com ele de coração aberto, se eu mostrar que ainda tenho voz, ele perceba. Talvez ainda haja espaço para o respeito. E foi essa esperança que me empurrou para tentar uma última reconciliação. Esperei uma noite em que a casa estivesse tranquila. Ele estava sentado na sala, mexendo no celular, com a televisão ligada sem som. Tomei coragem e caminhei até lá. Minhas pernas trêmulas mais pelo nervosismo do que pela idade. Sentei na poltrona ao lado e fiquei em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Então disse, meu filho, eu queria falar com você, olho no olho. Ele levantou a cabeça devagar, com uma expressão cansada, como quem é interrompido em algo mais importante. Mesmo assim, continuei. Eu sei que às vezes eu posso atrapalhar, que já não tenho a mesma energia de antes. Mas eu sou seu pai. Eu só queria que você me olhasse e lembrasse de tudo que vivemos. Eu ainda estou aqui, ainda tenho amor, ainda tenho vontade de ser parte da sua vida. Minha voz tremia, mas era sincera. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, e eu cheguei a acreditar que minhas palavras tinham mexido com ele. Mas então, sem levantar os olhos do celular, respondeu, pai, o senhor não entende. Eu já tenho problemas demais para carregar. Não dá para ficar cuidando de velho o tempo todo. Eu preciso viver minha vida. O senhor já viveu a sua. Foi como levar um soco no peito. Eu fechei os olhos por um momento, tentando não desabar ali mesmo. Mas antes que eu pudesse responder, ele se levantou e foi até o quarto, deixando-me sozinho na sala. A televisão continuava ligada, passando imagens que eu não enxergava, porque dentro de mim só havia um silêncio profundo. O silêncio de quem percebe que não há retorno. Voltei para o meu quarto e sentei na beira da cama. Peguei a fotografia da Rosa outra vez, aquela que sempre me acompanhava, e disse em voz baixa, eu tentei, meu bem. Juro que tentei. Mas não há mais espaço para diálogo. Ele não me ouve, não me enxerga, e talvez nunca enxergue. Senti uma lágrima escorrer, mas junto dela veio uma espécie de alívio, porque naquele momento percebi que já não precisava me humilhar em busca de reconhecimento. Eu havia feito a minha parte, dei meu amor, ofereci minhas palavras. Se ele não quis aceitar, então o problema não estava mais comigo, era com ele. Com a dureza que tomou conta do seu coração. Nos dias seguintes, passei a observar tudo em silêncio. Percebi que, quanto mais eu insistia em ser notado, mais ele se afastava. Então decidi guardar minhas palavras e transformar essa dor em força. Comecei a escrever pequenas anotações num caderno velho que encontrei no armário. Nele, registrei memórias, lembranças, conselhos que gostaria de deixar. Era minha forma de não deixar minha voz se perder. Enquanto escrevia, sentia uma paz estranha. Era como se cada palavra fosse uma semente lançada para o futuro, mesmo que meu filho nunca se dignasse a ler. Talvez algum neto encontrasse,
talvez algum estranho, mas o importante era que minha história não seria enterrada junto com o silêncio. Numa tarde chuvosa, meu filho voltou para casa irritado. Havia perdido um negócio importante no trabalho e estava de mau humor. Eu, no meu canto, apenas observei. Ele reclamava alto, gesticulava, dizia que nada dava certo. Cheguei a abrir a boca para dizer uma palavra de consolo, mas engoli antes que saísse. Ele não queria ouvir. E naquele instante compreendi algo. Eu não precisava mais tentar reconciliação. Eu já havia cumprido minha missão de pai. Já tinha plantado tudo o que poderia. Agora, era hora de cuidar de mim mesmo, de preparar o que viria. Não seria o perdão dele que me traria paz, mas sim a minha própria coragem de seguir em frente sem me curvar ao desprezo. Nessa noite, ao deitar, fechei os olhos e falei baixinho. Rosa, chegou a hora de eu mostrar. Eles acham que estou acabado, que não tenho mais forças, mas vão aprender, ainda que pela dor, que um velho pode surpreender. Adormeci com esse pensamento e senti que algo dentro de mim já se movia. O destino estava preparando o palco, e eu já não tinha medo do que viria. As noites começaram a ficar mais longas para mim depois daquela última conversa. Eu já não dormia com a mesma facilidade. E quando o sono vinha, era leve, interrompido por lembranças e pensamentos que não me deixavam em paz. Muitas vezes me pegava sentado na beira da cama, olhando para a janela, ouvindo o barulho distante dos carros, enquanto o coração batia pesado no peito. Era como se cada silêncio da casa fosse um lembrete da solidão que me rodeava. Mesmo com tanta gente debaixo do mesmo teto, eu me sentia abandonado, esquecido, como um móvel velho que ninguém tem coragem de jogar fora, mas que também já não serve para nada. E essa sensação, mais do que a dor física da idade, era o que me esmagava por dentro. Numa madrugada em particular, acordei com sede e caminhei até a cozinha. Minhas pernas tremiam, mas eu ainda conseguia me apoiar nas paredes e chegar até lá. Ao abrir a porta, vi meu filho sentado sozinho, bebendo uma cerveja. Ele não percebeu minha presença de imediato, e eu fiquei alguns segundos apenas observando. O semblante dele estava duro, como o de alguém que carrega fardos, mas em vez de se apoiar em mim, preferia me culpar. Quando percebeu que eu estava ali, franziu a testa e disse: Pai, o senhor não dorme nunca? Parece alma penada rondando a casa. Aquilo me atingiu como mais uma punhalada. Eu apenas peguei um copo de água e voltei para o quarto em silêncio, porque entendi que qualquer palavra seria desperdiçada. Mas, no fundo, aquela cena se gravou em mim como um retrato da nossa distância. Dois homens sob o mesmo teto, mas vivendo em mundos diferentes, incapazes de se encontrar. Foi também nessa época que comecei a reparar na forma como os netos me olhavam. Crianças são inocentes, mas aprendem rápido o que os adultos demonstram. Um deles, um menino de 8 anos, certa vez entrou no meu quarto, apontou para a bengala encostada na parede e perguntou: Vovô, meu pai disse que você não serve para mais nada além de ficar sentado. É verdade? Eu senti o coração se despedaçar, mas forcei um sorriso e respondi: Não, meu filho. O vovô já serviu muito, trabalhou muito, lutou muito e ainda tem força aqui dentro. Toquei no peito e ele sorriu sem entender. Mas quando saiu correndo pelo corredor, fiquei sozinho com as lágrimas que não consegui segurar. Meu próprio neto estava crescendo com a imagem de que eu era um peso, e essa ideia não nascia da cabeça dele, mas das palavras que ouvia do pai. Naquele mesmo dia, mais tarde, decidi sair para caminhar um pouco. Peguei meu chapéu de palha, o mesmo que usei durante tantos anos nas estradas, e saí devagar pela rua. Cada passo era uma luta contra o corpo cansado, mas dentro de mim havia uma força que ainda me empurrava para a frente. Passei em frente à antiga garagem da empresa de ônibus onde trabalhei, que agora estava fechada, abandonada. O portão enferrujado parecia me olhar como um velho companheiro esquecido. Encostei as mãos naquela grade fria e fechei os olhos. Lembrei das madrugadas em que chegava ali para pegar o ônibus e seguir viagem. Lembranças do volante firme entre minhas mãos, dos passageiros que confiavam em mim para chegar em segurança. Foi ali que percebi que a solidão não era só dentro da casa do meu filho, mas também fora. Tudo o que um dia fui parecia ter ficado para trás, apagado pela passagem do tempo. Mas, enquanto pensava nisso, ouvi uma voz atrás de mim.
Era um ex-colega de trabalho, o Toninho, que agora caminhava com mais dificuldade do que eu. Ele me reconheceu, sorriu e disse: Aureliano, eu jurava que o senhor já tinha partido dessa para melhor. Rimos juntos e nos sentamos num banco próximo. Conversamos sobre os velhos tempos, sobre as histórias da estrada, sobre as risadas que dávamos nos intervalos. E ali, por alguns minutos, senti que ainda existia. Toninho me olhou sério e disse: Sabe, Aureliano, não é todo mundo que chega aos 90 com a cabeça firme e o coração batendo forte. Você tem mais valor do que imagina. O problema é que, às vezes, os mais próximos são os que menos enxergam. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me lembrou que eu não era apenas um fardo, mas um homem inteiro, com uma vida inteira de histórias. Voltei para casa mais leve, mas também mais decidido. A solidão que eu sentia não podia ser minha morada. Eu precisava encontrar uma forma de mostrar, não apenas ao meu filho, mas também a mim mesmo, que ainda havia fogo dentro desse peito. Quando entrei, encontrei a casa em silêncio. Meu filho estava trancado no quarto, minha nora assistia televisão e meus netos jogavam no celular. Passei por eles como um fantasma, mas por dentro havia uma chama acesa. Sentei na cama, abri meu caderno de anotações e escrevi: A solidão é cruel, mas também é o lugar onde nasce a coragem. Eu vou provar que ainda não acabou. Vou mostrar que o fim não chegou. Fechei o caderno e respirei fundo. Eu sabia que estava prestes a tomar decisões que mudariam tudo. E, naquele instante, compreendi que minha história ainda estava sendo escrita. A vida tinha me colocado num canto escuro, mas eu ainda tinha forças para acender uma luz. E seria essa luz que, em breve, faria meu filho enxergar tudo aquilo que ele havia tentado apagar. A solidão já era uma velha conhecida. Mas o que aconteceu naquela semana me mostrou que a dor pode ganhar formas ainda mais cruéis quando se mistura com a vergonha pública. Meu filho tinha sido convidado para um churrasco na casa de um colega de trabalho, e como a festa era próxima, ele decidiu me levar junto. Não por vontade, mas por falta de quem me deixasse cuidando em casa. Lembro-me de ter sentido uma pontinha de esperança naquele dia. Pensei que, quem sabe, num ambiente mais alegre, ele poderia me enxergar de forma diferente. Vesti minha melhor camisa, aquela azul clara que Rosa me deu muitos anos atrás, e ajeitei o chapéu na cabeça. Quando me olhei no espelho, apesar das rugas e da pele caída, ainda vi um homem digno, um homem que carregava 90 anos de luta e histórias. Chegamos a casa já com o barulho das conversas e das risadas enchendo o quintal. Logo fui levado para um canto, numa cadeira de plástico, enquanto meu filho circulava com os outros contando histórias, rindo alto. Eu tentava acompanhar a conversa, sorria para os que me cumprimentavam, mas percebia claramente como alguns olhares me atravessavam com aquele misto de pena e incômodo, como se eu fosse uma peça de museu, algo que atrapalha a paisagem. A cada copo de cerveja que ele tomava, meu filho ficava mais solto, mais falante, e foi nessa mistura de descontração e descuido que a humilhação veio. Um dos amigos dele se aproximou, me olhou com certo respeito e disse: Seu Aureliano, 90 anos, hein? Isso é uma bênção. Poucos chegam até aí com tanta firmeza. Eu sorri, agradeci, e fiquei prestes a dizer algo, quando meu filho, rindo alto, interrompeu. Ah, bênção nada. Esse velho só dá trabalho. Se dependesse de mim, já tinha arrumado um canto num asilo. Mas fica aqui porque ninguém tem coragem de mandar embora. As pessoas riram, algumas meio sem graça, outras por puro costume de rir de tudo. Eu, no entanto, senti meu rosto queimar. Segurei firme a bengala para não tremer. A vergonha foi maior do que qualquer dor que já havia sentido. Não apenas pelo que ele disse, mas por ter sido dito em público, diante de conhecidos e desconhecidos. Eu poderia ter me levantado, poderia ter respondido, poderia até ter chorado, mas não fiz nada disso. Engoli em seco, olhei para o chão e deixei que o silêncio fosse minha única defesa. Por dentro, porém, algo se partiu e algo se acendeu ao mesmo tempo. Partiu-se a última esperança de que ele ainda guardava algum respeito por mim, e acendeu-se uma chama, uma determinação silenciosa de que eu não permitiria que aquela fosse a minha imagem final. Um homem abandonado, um velho ridicularizado em público. Não, essa história ainda teria um desfecho, e não seria escrito por ele.
Quando a festa terminou, voltamos para casa no carro. O caminho foi em silêncio, apenas o som do motor preenchendo o vazio. Eu olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem rápidas, como cenas de um filme que já não me pertencia. Dentro de mim, repetia as palavras que ouvi naquela noite, e cada vez que lembrava, a dor se transformava em força. Asilo, ele disse. Mas mal sabia que quem iria decidir o destino não seria ele. Eu, mesmo com 90 anos, ainda tinha nas mãos a caneta que poderia mudar o rumo dessa história. Naquela madrugada, já em casa, sentei-me mais uma vez diante do meu caderno de anotações. Escrevi com letras firmes, quase cravando a caneta no papel. Fui humilhado diante de todos, mas não vou terminar minha vida assim. Ainda tenho um plano, e quando chegar a hora, eles verão. Fechei o caderno, guardei na gaveta e deitei. O sono demorou, mas quando veio, trouxe sonhos estranhos. Sonhei com Rosa me chamando do portão, com sua voz firme, dizendo: "Mostre quem você é, Aureliano. Não deixe que apaguem sua história." Acordei suado, com o coração acelerado, mas também com uma sensação de que aquele sonho era mais do que uma lembrança. Era um recado. Nos dias seguintes, a cena do churrasco se espalhou pela vizinhança. Alguns conhecidos me olhavam com pena, outros com silêncio cúmplice. Eu sentia os olhares, os cochichos, e isso só me deixava mais decidido. Não era só dentro de casa que meu filho me diminuía, agora também fora dela. Mas se ele achava que eu ia me curvar, estava enganado. Eu sempre fui homem de estrada, homem acostumado com poeira, com buraco, com curva inesperada. E assim como na estrada, quando o pneu furava ou o motor falhava, eu aprendia a seguir em frente. Essa seria apenas mais uma curva difícil. Uma tarde sentei na varanda e fiquei olhando para o horizonte. O sol descia devagar, tingindo o céu de laranja e vermelho. Respirei fundo e falei sozinho. Não importa quanto tempo eu ainda tenha. O que importa é como vou usá-lo. E eu não vou morrer como um fardo. Pela primeira vez em muito tempo, senti meu coração firme, como nos velhos tempos em que segurava o volante do ônibus na estrada. Ali, na solidão da varanda, prometi a mim mesmo que o silêncio acabaria. Eu não diria mais nada a ele. Eu mostraria, e essa diferença seria sentida como um trovão no meio do céu limpo. O que meu filho não sabia, e que estava prestes a descobrir, era que por trás da fragilidade de um velho, existe a força de uma vida inteira, e que essa força, quando finalmente desperta, não pede licença. Depois da humilhação no churrasco, parecia que nada mais poderia me ferir. Mas a vida, com seus caminhos tortuosos, sempre guarda uma surpresa. Alguns dias depois, acordei ainda de madrugada, como era meu costume. O corpo cansado já não obedecia como antes, mas dentro de mim havia uma inquietação que não me deixava deitar por muito tempo. Tomei um gole de café preto, vesti a velha camisa azul clara que Rosa havia me dado anos atrás e decidi ir até a padaria da esquina comprar pão fresco. Caminhei devagar pela rua, com minha bengala batendo ritmicamente no chão, sentindo o vento frio cortar o rosto. Para muitos, aquilo poderia parecer apenas um gesto simples, mas para mim, cada passo era uma afirmação silenciosa de que eu ainda estava de pé, ainda existia. Na padaria, o rapaz que trabalhava no balcão me reconheceu, abriu um sorriso e segurou a porta para que eu entrasse. "Bom dia, seu Aureliano", disse com entusiasmo. Aquilo me surpreendeu, porque já não estava acostumado a ser tratado com tanta consideração. Respondi educadamente, e ele, antes de entregar o pão, acrescentou: "É bonito ver alguém chegar nessa idade com tanta disposição." Sorri de volta, e dentro de mim senti uma ponta de calor. Um gesto simples, mas que dizia mais do que todas as palavras que meu filho havia me negado nos últimos anos. Saí de lá com um saco de pães na mão e uma sensação diferente no peito. Pequenos sinais, pensei, ainda podem mudar um dia inteiro. No caminho de volta, passei pela pracinha do bairro. Foi ali que encontrei alguém que não via há décadas. Ernesto, meu antigo vizinho dos tempos de juventude. Estava sentado num banco, de chapéu na cabeça, jornal na mão e um olhar tranquilo, como se o tempo tivesse passado mais devagar para ele. Quando me viu, abriu um sorriso largo e exclamou: "Mas não é o Aureliano."
Pensei que já tinha se mudado para o céu. Rimos juntos e eu me sentei ao lado dele. Foi como se a distância dos anos desaparecesse. Conversamos como dois meninos velhos, lembrando das ruas de terra onde jogávamos bola, das festas juninas improvisadas, dos filhos pequenos correndo de um lado para o outro. Falamos também das ausências, da Rosa, da esposa dele. E cada lembrança vinha carregada de saudade e de uma doçura triste. Foi nesse reencontro que ouvi a frase que mudou meu rumo. Depois de algumas horas de conversa, Ernesto me olhou sério e disse: "Você ainda tem muito valor, meu amigo. Não deixe que ninguém diga o contrário. Se a sua família não enxerga, o mundo há de enxergar. Mas primeiro, você precisa acreditar de novo." Essas palavras bateram fundo, como se viessem de um lugar além da amizade. Era como se Rosa tivesse colocado Ernesto no meu caminho para me lembrar de algo que eu mesmo já tinha esquecido. Eu ainda era dono da minha história. Caminhei de volta para casa com aquele eco na cabeça, repetindo em silêncio: "Você precisa acreditar de novo." Eram registros do meu tempo de motorista de ônibus, declarações da empresa, elogios de passageiros, até uma medalha de honra ao mérito que eu havia recebido nos anos 80, quando evitei um acidente grave. Lembrei-me daquele dia. O freio quase não respondeu na descida da serra, e com toda a experiência, consegui manobrar e salvar dezenas de vidas. A empresa me homenageou, mas eu guardei a medalha no fundo de uma caixa, sem nunca me vangloriar. Agora, décadas depois, aquele metal brilhou diante de mim como se dissesse: "Você nunca foi um fardo, você sempre foi coragem." Mas o maior prêmio não foi a medalha. Foi ter voltado para casa naquela noite e abraçado sua avó e seus tios. O menino correu para mostrar aos irmãos, e pela primeira vez em muito tempo, vi orgulho no olhar de alguém da família. Aquele instante foi como uma faísca em meio à escuridão. Se meus filhos não reconheciam, ao menos havia netos prontos para aprender, e isso bastava para reacender meu coração. Passei os dias seguintes organizando os papéis, separando fotografias, escrevendo histórias no meu caderno. Não eram apenas lembranças, eram provas de quem eu fui. Eu queria que, quando o tempo me levasse, ninguém pudesse apagar a verdade da minha vida. Cada página que escrevia era como uma semente lançada, e dentro de mim crescia uma certeza: esse testemunho não ficaria escondido. Alguma forma ele encontraria de vir à tona, fosse por uma palavra, por um gesto, ou até por um ato inesperado. Ainda não sabia como, mas sentia que algo grande estava se formando. No fim de semana, meu filho organizou um passeio em família. Não me chamou, não me perguntou se eu queria ir. Apenas saiu, levando esposa e filhos, e me deixou sozinho em casa. Dessa vez, porém, não senti apenas tristeza. Senti liberdade. Aproveitei o silêncio da casa para me sentar na varanda, com o caderno aberto no colo. Escrevi: "Eles não percebem, mas estão me dando tempo. Tempo é o maior presente que um homem pode ter, porque é nele que se planeja, é nele que se constrói. Eu não vou morrer como fardo, eu vou morrer como exemplo." Fechei o caderno e olhei para o céu. As nuvens se moviam devagar, e eu tive a sensação de que Rosa sorria para mim lá de cima, como quem aprova o que eu estava prestes a fazer. Nas semanas seguintes, Ernesto passou a me visitar com frequência. Trazia café, pão e principalmente sua presença. Conversávamos longamente e ele repetia sempre: "O respeito a gente não implora, Aureliano. A gente mostra." Essa frase ficou martelando em mim. Eu já tinha tentado conversar com meu filho. Já tinha pedido um olhar. Já tinha me humilhado em silêncio. Nada funcionou. Então percebi: o caminho não era mais implorar, era mostrar. Mostrar através de algo que ele não pudesse negar. Algo que estivesse diante dos olhos dele e de todos, para que finalmente entendesse quem era o pai que ele desprezava. Foi assim que o esboço de um plano começou a nascer dentro de mim. Ainda não sabia todos os detalhes, mas uma coisa eu sabia: não seria um plano pequeno. Não seria apenas uma palavra jogada ao vento. Seria algo capaz de virar o jogo, de obrigar meu filho a se ajoelhar diante da verdade. E eu, com meus 90 anos, estava disposto a usar cada centelha de força que ainda restava para fazê-lo ver. Depois de reencontrar Ernesto e de mexer naquela caixa de lembranças, algo mudou dentro de mim. Não era mais o mesmo homem que se calava diante dos insultos. Agora eu tinha um propósito,
ainda que ele estivesse apenas embaçado em minha mente. Passei a acordar cedo não apenas por hábito, mas porque sentia que cada dia era uma oportunidade de preparar meu terreno. O silêncio da casa, que antes era peso, passou a ser aliado. Meus filhos me deixavam de lado, mas era justamente essa indiferença que me dava espaço para pensar, escrever e, pouco a pouco, arquitetar a maneira como mostraria ao mundo que Aureliano ainda não havia sido derrotado. Comecei a organizar tudo com calma. As cartas de passageiros agradecidos, os recortes de jornal sobre acidentes que evitei, a medalha da empresa, as fotos antigas, o uniforme de motorista que ainda guardava dobrado no fundo do baú. Montei uma pasta com cada prova do homem que eu tinha sido. E enquanto mexia nisso, percebi algo curioso. Meu coração já não doía como antes. Era como se, ao revisitar a minha história, eu me reconectasse com minha dignidade. Cada documento era um lembrete de que eu nunca fui peso, eu sempre fui base. A família que agora me virava as costas só existia porque eu tinha resistido em cada curva de estrada, em cada noite mal dormida. Ernesto foi quem me deu a ideia. Numa das visitas, ele olhou os papéis espalhados na mesa e disse: "Você devia mostrar isso para mais gente. Não pode ficar escondido. Essas histórias precisam ser contadas." A princípio, pensei que fosse exagero, mas quanto mais refletia, mais sentia que era verdade. Meu filho precisava ouvir. E não apenas ele. O mundo precisava conhecer o homem por trás do velho que todos julgavam cansado. E talvez, só assim, o respeito que me negavam dentro de casa pudesse renascer. Uma semana depois, a chance surgiu. O bairro organizava uma festa comunitária para arrecadar fundos e convidaram alguns moradores antigos para falar no palco sobre suas trajetórias. Eu hesitei em aceitar, mas Ernesto insistiu. "Vai, Aureliano. É a sua oportunidade, não como vingança, mas como testemunho." E aceitei. No fundo, eu sabia que seria a primeira vez, em muitos anos, que minha voz seria ouvida além das paredes daquela casa. Naquele dia, vesti novamente a camisa azul clara que Rosa tanto gostava. Levei comigo a medalha, as fotos e algumas anotações do caderno. O salão estava cheio, com vizinhos, crianças, comerciantes locais. Subi ao pequeno palco com passos lentos, mas firmes. Quando peguei o microfone, o silêncio tomou conta. Respirei fundo e disse: "Meu nome é Aureliano. Sou motorista aposentado. Durante 40 anos, levei pessoas pelas estradas do nosso estado. Muitas dessas pessoas chegaram em segurança porque eu estava atrás do volante. Hoje tenho 90 anos e muita gente olha para mim e só enxerga um fardo. Mas eu quero contar a vocês quem eu realmente sou." A cada palavra, senti a minha voz ganhar força. Mostrei as cartas, levantei a medalha, contei histórias da estrada, das noites em claro, das vidas salvas. As pessoas me aplaudiam de pé. Algumas choravam. Foi como se eu tivesse voltado no tempo. Não como um velho esquecido, mas como um homem inteiro, digno de respeito. Entre a plateia, discretamente no fundo, estava meu filho. Eu não esperava que ele viesse, mas ali estava ele, parado, com os olhos fixos em mim. Não sei se veio por acaso ou se alguém o avisou, mas sei que, ao olhar para ele, vi surpresa no seu rosto. Talvez pela primeira vez em muito tempo, ele enxergava além das rugas. Ele via o mesmo pai que o carregou nos ombros, que pedalou quilômetros numa madrugada para trazer remédio, que rodou estradas sem fim para pagar seus estudos. Vi no rosto dele algo que já não via há anos. Silêncio. Não o silêncio de indiferença, mas o silêncio de quem é confrontado pela verdade. Quando terminei, o salão explodiu em aplausos. Desci do palco com o coração batendo forte, sentindo que tinha recuperado parte daquilo que haviam tentado roubar de mim. Ernesto me abraçou e disse: "Eu sabia, meu amigo. Eles precisavam ouvir." Sorri e olhei de longe para meu filho. Ele não aplaudia, não sorria. Apenas ficou parado como se não soubesse como reagir. E foi nesse olhar congelado que percebi. A virada tinha começado. Eu não precisava mais implorar por respeito. Eu já havia mostrado quem eu era. Agora, o próximo passo seria inevitável. Meu filho teria que encarar as próprias palavras e o próprio desprezo. Naquela noite, deitado em minha cama, senti uma paz que não lembrava mais. Olhei para o retrato de Rosa e sussurrei: "Você viu, minha velha?" Eu falei. Eu não me calei. Eles ouviram. Fechei os olhos com um sorriso leve.
Pela primeira vez em muitos anos, adormeci sem peso no peito. Mas também sabia que o silêncio do meu filho naquela plateia não era o fim. Era apenas o começo de algo maior. Nos dias que se seguiram àquela festa comunitária, o silêncio do meu filho se transformou em algo ainda mais pesado do que suas palavras de desprezo. Ele quase não me dirigia o olhar dentro de casa. Quando passava por mim, desviava os olhos, como quem tenta fugir de um espelho incômodo. Mas eu percebia, nos gestos e na respiração dele, que a apresentação tinha lhe deixado marcas. Talvez estivesse lembrando de tudo que já havia dito contra mim. Talvez estivesse confrontando pela primeira vez a verdade sobre o homem que ele tentava apagar. O que eu sabia é que algo tinha mudado, e essa mudança não vinha de mim, vinha dele, da consciência que começava a pesar. Uma noite, acordei no meio da madrugada para beber água e encontrei a porta do quarto dele entreaberta. Passei devagar, tentando não fazer barulho, mas ouvi o som baixo de um choro contido. Meu filho, aquele mesmo que tantas vezes me humilhou, estava sentado na beira da cama, com o rosto escondido nas mãos. Não entrei, não disse nada. Apenas observei da fresta por alguns segundos. Era estranho ver aquele homem, que sempre se mostrava tão duro e implacável, curvado pela própria dor. Voltei para o meu quarto em silêncio, mas com a sensação de que a vida estava começando a cobrar dele o que havia plantado. Na manhã seguinte, percebi outra mudança. Ele me chamou para tomar café junto, coisa que não fazia há anos. A mesa estava posta pela nora, como sempre, mas havia um lugar à cabeceira reservado. Sentei sem dizer palavra, apenas observando. Ele não olhava diretamente nos meus olhos, mas seu gesto falava por si. Era um início, mesmo que tímido, de aproximação. Ainda assim, eu sabia. Não bastava um gesto. As feridas abertas por tanto tempo não se fecham com uma xícara de café. Eu aguardava não um gesto qualquer, mas o reconhecimento verdadeiro vindo de dentro. No entanto, a tensão cresceu quando alguns vizinhos começaram a comentar sobre a festa. Um deles, numa manhã, encontrou meu filho no portão e disse: "Seu pai é um exemplo, hein? Que orgulho ter um homem desses na família." Eu estava dentro de casa, mas ouvi claramente a resposta seca dele. "É, mas só quem vive junto sabe o trabalho que dá." Doeu, porque percebi que, apesar de ter sido tocado, ele ainda lutava contra o orgulho. O reconhecimento público estava ali, mas aceitá-lo exigia engolir a própria soberba. E isso, eu sabia, não seria fácil para ele. Naquele mesmo dia, recebi uma visita inesperada. A diretora de uma escola local, que estava presente na festa, veio até mim e pediu que eu fosse dar uma palestra para os alunos. Disse que minhas histórias de vida poderiam inspirar os jovens. Meu coração se encheu de emoção. Aceitei sem pensar duas vezes. Quando contei a novidade em casa, vi meu filho se incomodar. Talvez tenha sentido vergonha por perceber que o velho inútil agora era chamado para ensinar. Mas não disse nada. Apenas franziu a testa e saiu para o quintal. Eu sorri comigo mesmo. Era a vida mostrando que ainda havia muito para acontecer. Na palestra, falei para dezenas de adolescentes atentos. Contei sobre a estrada, sobre os sacrifícios, sobre a importância da responsabilidade. Quando terminei, recebi abraços, ouvi aplausos, senti lágrimas em meus olhos. Um dos jovens me disse: "O senhor me lembrou do meu avô. Ele faleceu há pouco, e ouvir suas histórias me fez sentir como se estivesse perto dele outra vez." Aquilo me atravessou de um jeito profundo. Percebi que eu não precisava mais esperar reconhecimento dentro de casa. Já havia encontrado fora o valor que tentavam me negar. E, paradoxalmente, era isso que começava a virar o jogo. Quando voltei, encontrei meu filho no portão, com os braços cruzados. Seus olhos estavam diferentes. Havia algo entre orgulho e vergonha. Ele demorou a falar, mas quando finalmente abriu a boca, soltou em voz baixa: "Pai." Eu não sabia de muita coisa. Fiquei em silêncio. Apenas o encarei. Não era ainda o pedido de perdão que meu coração aguardava, mas era a primeira rachadura no muro da arrogância. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, esse muro cairia por completo. Naquela noite, sozinho no quarto, olhei para a fotografia da Rosa e disse: "Você viu, minha velha? Ele começou a vacilar. Está no caminho. A vida está tratando de ensiná-lo." Sorri com serenidade.
Pela primeira vez em muitos anos, senti que o tempo estava a meu favor. O silêncio que antes me esmagava agora era meu aliado, porque o silêncio dele, misturado à culpa, era muito mais pesado do que qualquer palavra cruel que ele já tivesse dito. O peso do silêncio entre mim e meu filho foi se transformando em algo insuportável para ele. Cada vez que alguém do bairro vinha me cumprimentar, cada vez que alguém comentava sobre minhas palestras ou sobre a festa comunitária, eu via nos olhos dele uma mistura de orgulho e arrependimento. Mas o orgulho sempre o segurava, como se pedir perdão fosse perder uma batalha. Eu, no entanto, já não tinha pressa. Depois de 90 anos de vida, aprendi que as coisas verdadeiras acontecem no tempo certo. E no fundo, eu sabia. A vida ainda não tinha acabado de ensinar meu filho. O momento decisivo chegou numa tarde chuvosa. Estávamos sozinhos em casa. Eu estava na varanda, observando a chuva cair no quintal, quando ouvi seus passos atrás de mim. Ele se aproximou devagar, sentou-se na cadeira ao lado e, pela primeira vez em anos, não falou com arrogância nem ironia. Apenas ficou em silêncio alguns segundos, respirando fundo, até que disse: "Pai, eu errei. Eu falei coisas horríveis. Disse que o senhor só dava trabalho, que já tinha passado da hora. Eu não sei o que deu em mim. Eu só consigo pensar nisso agora, e não encontro paz." Sua voz quebrou, e eu vi lágrimas escorrerem pelo rosto daquele homem que tantas vezes me feriu com palavras. "Eu imploro o seu perdão, pai. Não aguento mais carregar isso." Eu poderia ter usado aquele momento para feri-lo de volta, para jogar em sua cara tudo o que sofri. Mas não foi isso que meu coração pediu. Respirei fundo, olhei para ele e respondi com calma: "Filho, eu não sou perfeito, mas dei a vida por você. Cada ruga que carrego é fruto de uma luta que travamos juntos. Ouvi coisas que nunca imaginei ouvir de um filho, e a dor foi grande. Mas eu aprendi uma coisa: não é a ingratidão que define quem eu sou. É o amor que dei. O perdão não é para apagar o passado, mas para abrir um caminho novo. Se você realmente quer mudar, meu coração está aberto. Mas precisa ser verdadeiro, não apenas palavras." Foi como se o tempo tivesse parado para permitir que o laço quebrado começasse a ser refeito. Eu não esperava milagres. Sabia que a estrada ainda seria longa, que as feridas não se fechariam de um dia para o outro. Mas naquele momento, eu vi o primeiro passo. E isso já era mais do que suficiente para me dar paz. Nos dias que seguiram, meu filho passou a agir diferente. Não deixou de ser o homem orgulhoso que sempre foi. Mas agora havia cuidado nos gestos. Passava mais tempo comigo. Perguntava se eu precisava de algo. Trazia uma cadeira para que eu me sentasse ao lado da família. E aos poucos, os netos também começaram a me olhar com mais respeito. Talvez porque viram no pai deles uma mudança. Era como se a lição tivesse atravessado as gerações. Eu sabia. Não fui eu quem provocou essa mudança, mas a própria vida, que sempre se encarrega de ensinar aos que insistem em não ouvir. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas dor. Vejo um caminho cheio de provas, de humilhações, mas também de resistência. Aos 90 anos, descobri que a maior força de um homem não está no corpo, mas na dignidade que carrega até o último suspiro. Meu filho um dia desejou minha morte. Hoje, pede meu perdão. Isso não apaga o que passou, mas mostra que, até o fim, sempre há espaço para recomeçar. E é essa a lição que quero deixar para você que me ouve agora. Se um dia você se sentir esquecido, rejeitado, humilhado, lembre-se, sua história não pode ser apagada pelas palavras de ninguém. Você é feito de cada luta, de cada renúncia, de cada gesto de amor que já deu. Velho não é fardo, velho é raiz. E raiz não se arranca assim tão fácil. Então eu peço, se essa história tocou seu coração, deixe aí nos comentários de onde você está me ouvindo. Compartilhe com alguém que precise de esperança e ajude o canal Café com Vovô a continuar trazendo histórias como a minha. Porque no fim das contas, todos nós precisamos lembrar. Nunca é tarde para mostrar a força e a coragem que ainda vivem dentro de nós.